Ética demonstrada segundo a ordem geométrica, de Spinoza, parte 1, proposição 11. Deus, ou seja, uma substância que consta de infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita, existe necessariamente. Demonstração: se negas isso, concebe, se for possível, que Deus não existe. Neste caso, pelo axioma 7, a sua essência não envolve a existência. Ora, isso, pela proposição 7, é absurdo. Logo, Deus existe necessariamente, como se queria demonstrar. Demonstração alternativa: para cada coisa, deve-se indicar a causa ou a razão pela qual ele existe ou não existe. Por exemplo, se um triângulo existe, deve-se dar a causa ou a razão pela qual ele existe. Se, por outro lado, ele não existe, deve-se também dar a razão ou a causa que impede que ele exista, ou seja, que suprima a sua existência. Ora, essa razão ou causa deve estar contida na natureza da coisa ou, então, fora dela. Por exemplo, a própria natureza do círculo indica a razão pelo qual não existe um círculo quadrado, pois, evidentemente, admiti-lo envolve uma contradição. Por sua vez, o que faz com que uma substância exista também se segue exclusivamente da sua própria natureza, porque esta última envolve, é óbvio, a existência. Veja-se a proposição 7. Mas a razão pela qual um círculo ou um triângulo existe ou não existe não se segue da sua própria natureza, mas da ordem da natureza corpórea como um todo, pois é dessa ordem que deve-se seguir que, neste momento, esse triângulo ou exista necessariamente, ou seja, impossível que ele exista. Tudo isso é evidente por si mesmo. Disso se segue que uma coisa existe necessariamente se não houver nenhuma razão ou causa que a impeça de existir. Se, pois, não pode haver nenhuma razão ou causa que impeça que Deus exista ou que suprima a sua existência, deve-se, sem dúvida, concluir que ele existe necessariamente. Mas, se houvesse tal razão ou causa, ela deveria estar ou na própria natureza de Deus ou fora dela, em uma outra substância de natureza diferente. Pois, se fosse a mesma natureza, da mesma natureza, deveríamos, por isso mesmo, admitir que Deus existe. Mas uma substância que fosse de natureza diferente não teria nada em comum com Deus, pela proposição 2, e não poderia, portanto, pôr a sua existência, nem tampouco retirá-la. Se, pois, a razão ou a causa que suprime a existência de Deus não pode estar fora da natureza divina, ela deve necessariamente estar, embora supostamente Deus não exista, na própria natureza divina, a qual, por isso, envolveria uma contradição. Mas é absurdo afirmar isso de um ente absolutamente infinito e sumamente perfeito. Logo, não há, nem em Deus, nem fora dele, qualquer causa ou razão que suprima sua existência e, portanto, Deus existe necessariamente, como se queria demonstrar. Demonstração alternativa: poder não existir é impotência, e, inversamente, poder existir é potência, como é, por si mesmo, sabido. Se, pois, o que agora existe necessariamente não consiste senão de entes finitos, então esses entes são mais potentes do que um ente absolutamente infinito. Mas isso, como é por si mesmo sabido, é absurdo. Logo, ou não existe nada, ou um ente absolutamente infinito também existe necessariamente. Ora, nós existimos, ou em nós mesmos, ou em outra coisa que existe necessariamente. Veja-se pelo axioma 1 e pela proposição 7. Logo, um ente absolutamente infinito, isto é, pela definição 6, Deus, existe necessariamente, como se queria demonstrar. Escolhe. Quis, nessa última demonstração,
para que fosse mais facilmente compreendida, provar a existência de Deus a posteriori. Mas não que a sua existência não se siga a priori desse mesmo fundamento. Pois, se poder existir é potência, segue-se que, quanto mais realidade a natureza de uma coisa possuir, tanto mais ela terá forças para existir por si mesma. Portanto, um ente absolutamente infinito, ou seja, Deus, tem por si mesmo uma potência absolutamente infinita de existir, e por isso existe de forma absoluta. Muitos, entretanto, poderão talvez não ver facilmente a evidência dessa demonstração, porque estão acostumados a considerar somente aquelas coisas que decorrem das causas exteriores. E, dentre essas coisas, eles veem que aquelas que são rapidamente produzidas, isto é, que facilmente passam a existir, também facilmente perecem e, inversamente, julgam que aquelas coisas que eles concebem como tendo um número maior de propriedades são mais difíceis de serem produzidas, isto é, que não é tão fácil fazer com que passem a existir. Entretanto, para livrá-los desse preconceito, não preciso considerar aqui em que sentido é verdadeira a frase "o que é rapidamente produzido, rapidamente perece", nem tampouco se, com respeito à totalidade da natureza, todas as coisas são igualmente fáceis ou não. É suficiente apenas observar que não falo aqui das coisas que são produzidas por causas exteriores, mas apenas das substâncias, as quais, pela proposição 6, não podem ser produzidas por nenhuma causa exterior. Com efeito, as coisas que são produzidas por causas exteriores, consistam elas de muitas ou de poucas partes, devem tudo o que tem de perfeição, ou seja, de realidade, à virtude da causa exterior, e, assim, sua existência tem origem unicamente na perfeição da causa exterior e não na sua própria. Em oposição, nada do que uma substância tem de perfeição é devido a qualquer causa exterior, e, assim, também a sua existência deve decorrer unicamente de sua própria natureza, existência que nada mais é, portanto, do que sua própria essência. Logo, a perfeição de uma coisa não retira sua existência, mas, em vez disso, a põe. A imperfeição, ao contrário, a retira, e por isso não há nenhuma existência sobre a qual possamos estar mais certo do que a do ente absolutamente infinito ou perfeito, isto é, Deus. Com efeito, uma vez que a sua essência exclui qualquer imperfeição e envolve a perfeição absoluta, fica afastada por isso mesmo qualquer razão de dúvida sobre a sua existência, podendo-se, ao contrário, ter disso a maior certeza. Creio que isso fica claro para quem preste um mínimo de atenção.